Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Central das Escrituras, a esse curso da Casa do Senhor. Antes de iniciarmos, é importante que os irmãos compartilhem, avisem os membros das suas unidades a respeito da Central das Escrituras, onde a gente pode aprender mais sobre a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Ok? Nossa aula de hoje, irmãos, nós vamos falar sobre o plano de salvação. É importante entendermos esse plano para podermos entender o templo, as ordenanças do templo. Ok? Então eu vou compartilhar com os irmãos alguns slides para que a gente possa entender um pouquinho mais a respeito do plano de salvação. Ok? Então, como eu falei, essa é a aula número 4, não sei se eu tinha falado, mas é a aula número 4, e nós vamos então falar desse plano de salvação que as Escrituras diz quão grande é o plano de nosso Deus. Realmente é um plano fantástico, um plano perfeito que o Pai Celestial estabeleceu para que nós, os seus filhos, um dia pudéssemos voltar à presença dele se formos considerados dignos. Ok? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que há 3 pilares nesse plano. É a criação desta terra, a queda de Adão e Eva e a expiação de Jesus Cristo. E toda a humanidade tem que passar por esses estágios, né? A criação, viver num mundo decaído e receber as bênçãos da expiação de Jesus Cristo para poder um dia voltar à presença do Pai Celestial. E um dos maiores propósitos da vida são receber um corpo mortal e sermos testados de como que nós usamos o nosso arbítrio. Mas antes de prosseguir, nós precisamos entender algumas coisas. Temos alguns princípios que são eternos. Eu chamo eles de leis eternas, que sempre existiram, não foram criadas nem feitas. Elas sempre existiram. Talvez na nossa mente mortal seja difícil de entender um pouco mais sobre isso. Mas a própria Escritura ensina isso. Diz: a todos os reinos se deu uma lei. E há muitos reinos, pois não existe espaço em que não haja reino. E não existe reino em que não haja espaço. Seja um reino maior ou um reino menor. E a todo reino é dada uma lei, e a toda lei tem certos limites e condições. Então é muito importante entendermos que tem leis e que não há nada, não há nenhum espaço que não seja um reino e que esse reino não tenha certas leis que os governem, ok? Então, eu gosto de enfatizar nas 3 principais leis eternas que nós temos conhecimento e que as Escrituras nos ensinam. A primeira delas é a oposição. Irmãos, tem que haver uma oposição em todas as coisas. Essa lei permite e controla a interação entre todas as coisas. Ela cria uma oposição em todas as coisas. Ela é a essência, né? Essa lei declara que para cada ação haverá uma consequência igual e relacionada. Cada faceta da existência é ligada diretamente a esta lei. Sem esta lei não poderia haver nem pecado, nem punição. E, portanto, nem mal, nem infelicidade. E também não haveria retidão, nem infelicidade ou alegria. Né? Então, temos vários opostos, mais e menos, bem e mal, enfim, uma série de oposições, ok? Lá em 2 Nef 2:11, nós encontramos essa escritura. Esse capítulo 2 é muito importante para a gente entender um pouquinho do plano de salvação. É uma das escrituras muito importantes. 2 Nef 9, 2 Nef 2, 2 Nef 9 também. E ali o profeta Leí nos ensina que porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Se assim não fosse, meu primogênito, não haveria retidão, nem iniquidade, nem santidade, nem miséria, nem bem, nem mal. Porque se não houvesse os opostos, como é que você iria compará-los? Ok? Então, se fosse um só corpo, deveriam permanecer como mortas, não tendo vida, nem morte, nem corrupção, nem infelicidade, nem miséria, nem sensibilidade, nem insensibilidade. Portanto, isso destruiria a sabedoria de Deus e seus eternos propósitos, assim como o poder e a misericórdia e a justiça de Deus. Ok? Então, a oposição é necessária. Ok, a próxima lei, o princípio eterno, é o arbítrio, que também precisa existir para que haja
criação e haja progresso. Nós encontramos lá em Doutrina e Convênios 93:30, na revelação ao profeta Joseph, o Senhor diz, toda a verdade é independente para agir por si mesmo. Isso é o arbítrio. Tudo é independente para agir por si mesmo na esfera em que Deus a colocou. Como também toda a inteligência. Caso contrário, não há existência. Consegue entender que sem o arbítrio não pode haver existência? Tá? Não tem como haver existência se não houver a independência para que as pessoas, as inteligências, os espíritos possam agir por si mesmos. E finalmente, sem oposição não haveria liberdade, pois sem opostos não haveria escolhas, e sem escolhas não há liberdade. Então, por isso o Senhor disse que ele concedeu que o homem agisse por si mesmo, e o homem não poderia agir por si mesmo a menos que fosse atraído por um ou por outro. Como é que a gente escolheria o bem sem ter a comparação do mal? Como que a gente escolheria um caminho sem saber de um outro caminho? Se só tivesse um caminho, não tinha escolhas. E aí não haveria criação, não haveria propósito na criação. Tá? Então, em virtude da lei da justiça e da oposição que ela cria, que os homens são livres para agir, para escolher o bem ou o mal, e, portanto, experimentam as consequências da aflição e infelicidade, da felicidade e da alegria. Desde o princípio, há coisas que agem e coisas que recebem ação. Olha que interessante essa escritura. O Senhor, através do profeta ali, ele está ensinando, e porque são redimidos da queda, tornaram-se livres para sempre. Lembra que quando Adão e Eva caíram, Satanás entrou na jogada e todos nós, se não houvesse uma expiação, não houvesse a redenção, todos nós estaríamos sujeitos. Isso é ensinado tanto nesse capítulo como no capítulo 9 de 2º Néfi. Estaríamos sujeitos ao diabo. Não teríamos liberdade nenhuma. Lembra qual era o plano dele? Tirar o arbítrio do homem. Salvaria todos, mas não teríamos mérito nenhum, porque seríamos só poderíamos não agir por nós mesmos, sermos compelidos à ação, só receberíamos a ação. Faça isso e acabou. Não teríamos nem o arbítrio e nem oposição. Então o Senhor diz, que tornaram-se livres para sempre, distinguindo o bem do mal. Lembra que quando Adão e Eva comeram do fruto, eles passaram a distinguir o bem do mal. E aí, sim, eles puderam agir por si mesmos, e não para receber ação. Salvo, claro, no dia do julgamento, para receber o castigo, ou o castigo que a lei oferece para quando a gente quebra ou a gente age de maneira oposta aos mandamentos do Pai Celestial. Então nós estamos aqui para agir por nós mesmos e não para receber ação, ok? Próxima, lei eterna, princípio eterno, é o bem e o mal. Precisamos entender que o bem e o mal sempre tem que existir para que possa existir a oposição, possa existir o arbítrio. O Senhor mesmo diz, porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Pois se assim não fosse, não haveria justiça, nem maldade, nem santidade, nem miséria, nem bem, nem mal. Portanto, teria sido criado em vão, não teria propósito a criação. Ok? Portanto, destruiria a sabedoria de Deus e os propósitos dele, assim como o poder, a misericórdia e a justiça de Deus. E se disserdes que não há lei, direis também que não há justiça. E se não havendo justiça, não haverá felicidade. E não havendo justiça nem felicidade, não haverá castigo nem miséria. E se não existem essas coisas, não há Deus. Mas Deus existe. Então essas coisas têm que existir. Uma coisa importante, irmãos, que o mal não é uma qualidade criada, ela sempre existiu como segundo plano do bem. Assim também o mal tem existido eternamente, tanto potencial como ativo. E assim sempre existirá. Precisamos lembrar que o mal não pode ser atribuído a Deus, porque Deus não tolera o mal e não faz mal a ninguém. Ele não é o criador do mal. O mal é uma das existências independentes. Como eu falei, são coisas que sempre existiram. E ela permanece, então, nessa qualidade das coisas eternas. O bem não pode existir sem antítese do mal, senão não teríamos como comparar. O contraste que ele produz torna-se conhecido. A existência de um implica na existência do outro. E, reciprocamente, a não existência de um implicaria na não existência do outro. Foi desse fundamento que Leí chegou à conclusão que
ou sua doutrina da existência das oposições era verdadeira, senão não haveria existência. Ok? Então, essas três coisas, elas permanecem desde sempre e elas estão presentes no plano de todas as maneiras. Bem e mal, arbítrio e oposição em todas as coisas. Ok. Vamos na sequência. As Escrituras nos ensinam que antes de sermos espíritos, filhos de pais celestiais, éramos inteligências. Ou inteligência. Nós não sabemos muito sobre isso. O Senhor revelou muito pouco. Então não adianta ficar conjecturando muito sobre a inteligência. O que as Escrituras e o guia de estudo ali nos ensina é que as Escrituras podem falar de inteligência referindo-se ao elemento espírito que existia antes de sermos gerados como filhos espirituais. Então, basicamente, inteligência é o quê? É o elemento espírito mais refinado que o nosso corpo, talvez mais refinados que o nosso espírito, que existia antes de sermos gerados como os filhos espirituais. E aí nós temos que basicamente parar aí, e o que nós temos nas Escrituras, essa em 93, né, onde diz: o homem também estava no princípio com Deus. A inteligência, agora quando fala esse homem, relaciona-se à inteligência, ou seja, a luz da verdade, que é um outro nome para a inteligência, não foi criada, nem feita, nem verdadeiramente pode sê-lo. Toda a verdade é independente para agir. Mesmo as inteligências são independentes para agir na esfera em que Deus a colocou, como também toda inteligência. Caso contrário, não há existência. O profeta Joseph Smith, ele ensina: eu sei que o meu testemunho é verdadeiro, ele diz. Deus nunca teve poder para criar o espírito. Esse espírito do homem que ele fala aqui é a inteligência. Ele não poderia criar a si mesmo. A inteligência existe como um princípio autoexistente. E aí é ponto final. Nossa capacidade mental, mortal, é difícil entender isso. Então precisamos entender pela fé e saber que antes de sermos espíritos éramos inteligência. Tá ok? E aí não temos muito mais o que falar sobre isso. Ok? Então chegou um momento no plano do Pai Celestial em que nós fomos gerados por pais celestiais, um pai e uma mãe celestial, como seus filhos espirituais. Essa doutrina está lá na proclamação ao mundo. Ok? E essa é uma doutrina da igreja. Fomos gerados homem e mulher, espíritos masculinos e espíritos femininos, como ensina a proclamação. Ok? Qual era o processo, eu não sei, o Senhor nunca revelou nada sobre isso, então não temos muito o que falar também, a não ser que isso aconteceu num determinado momento da nossa existência. Ok? Na sequência, deixa eu só juntar aqui minhas folhas. Na sequência, a vida que tivemos antes de nascer na Terra, né, todos nós vivemos na presença do nosso Pai Celestial, antes de virmos a essa Terra. E a Escritura nos ensina que essa condição é chamada de primeiro estado. É o primeiro estado do ser espiritual homem, como nós nos conhecemos hoje. Tá? Como inteligências nós não sabemos. Então, é o primeiro estado. E a Escritura diz que aqueles que guardaram o seu primeiro estado, ou que guardarem o seu primeiro estado, vão ter um acréscimo. Assim também como aqueles que guardaram o seu segundo estado, também terão um acréscimo, só que daí de glória para sempre. Então, aqueles que foram fiéis lá no mundo espiritual, ou que pelo menos não estavam entre aqueles iníquos, eles tiveram um acréscimo. Qual era o acréscimo? Poder nascer nessa terra, receber um corpo físico para poder ter experiências que um dia os levariam de volta à presença do Pai Celestial, ou não. Ok? Então, havia 3 tipos de pessoas lá na pré-existência. Os desobedientes, os não valentes, aqueles que não foram tão valentes, porque houve uma guerra de ideias. Lembra? O Pai Celestial tinha um plano em que nesse plano precisava um Salvador. O Salvador Jesus Cristo se propôs a ser este Salvador. E Satanás então propôs um plano alternativo, onde ele tiraria o arbítrio dos homens e salvaria todos. Esse era o plano dele.
Era como se ele pusesse 2 muros assim, e nós entramos de um lado e obrigatoriamente sairíamos do outro lado sem cometer pecados, mas também sem as experiências, sem o arbítrio, sem a oposição. Não teria como esse plano dar certo. Ok? Então, os desobedientes se rebelaram contra Deus. Os não valentes permaneceram do lado do Salvador, mas não foram aqueles que estavam na frente da batalha. E os valentes são aqueles que estavam defendendo o plano do Pai Celestial. Os desobedientes, como a gente sabe, foram expulsos, porque eles se rebelaram abertamente contra Deus. Esse é um pecado que não tem perdão, irmão. Se rebelar abertamente contra Deus. E aí eles foram expulsos, se tornaram o diabo e seus anjos, ok? Já por outro lado, os valentes foram designados para nascer na terra sobre a casa de Israel, que é uma designação pré-mortal feita a Deus a seus filhos espirituais, que foram valentes para que cumprissem missões específicas durante a vida terrena, ok? Então, é o que está lá no Guia de Estudo das Escrituras. O Elder McConk, ele explica o seguinte, Israel é o povo eterno. Membros desse povo escolhido ganharam sua herança com os fiéis na vida pré-mortal. Então, como é que nós nascemos sobre a casa de Israel? Por termos sido valentes e fiéis lá na vida pré-mortal. Israel era um povo distinto na pré-existência. Então, desde lá, irmãos, éramos aqueles que são da casa de Israel um povo distinto. Isto é, eles estavam mais propensos às coisas espirituais. Estavam mais dispostos a lutar pela verdade. Então, muitos dos espíritos valorosos e nobres naquele primeiro estado foram escolhidos, eleitos e pré-ordenados para nascer na família de Jacó, de modo a ser herdeiros naturais de todas as bênçãos do Evangelho. Ok? Então, isso não quer dizer que aqueles que lá não foram tão valentes não podem mudar essa condição. Por causa do arbítrio, eles podem, nessa terra, melhorar, e muitos serão melhores que os da casa de Israel. A gente sabe que muitos da casa de Israel depois vêm para esta terra e falham e perdem essa condição específica por pecado e iniquidade e se afastar da presença de Deus. Ok? Então o nosso objetivo aqui é para ver se nós sermos provados, para ver se faremos as coisas que o Senhor nos ordena. Tá lá essa doutrina ensinada em Abraão. Ok? Então, depois, irmãos, nós nascemos na terra como homem e mulher aqui nessa terra, gerados por pais terrenos como seus filhos. Né? Nosso espírito recebe um corpo mortal de carne, ossos e sangue. Ok? Então, o Pai Celestial compartilha esse poder com nós aqui na terra, onde podemos gerar filhos e aprender, né? Como gerar filhos e aprender a sermos pais terrenos, para depois um dia podermos nos tornar pais espirituais, ok? Então isso faz parte do plano que a gente conhece já. Então nascemos aqui nessa terra. O presidente Harold Billy também complementa a respeito disso. Ele diz: aqueles nascidos de Jacó, na linhagem de Jacó, que mais tarde viria a ser chamado Israel, e sua posteridade, que eram conhecidos como os filhos de Israel, nasceram na mais ilustre linhagem de qualquer daqueles que vieram sobre a terra como seres mortais. Todas essas recompensas foram aparentemente prometidas ou pré-ordenadas antes que o mundo existisse. Certamente essas questões devem ter sido determinadas pelo tipo de vida que tínhamos vivido naquele mundo espiritual pré-mortal. Não é razoável acreditar que o que recebemos aqui nesta terra, nesta vida, foi dado a cada um de nós de acordo com os méritos de nossa conduta antes de virmos para cá. Ok? O presidente Harold Billy foi um profeta de Deus, então complementa aquilo que nós já estamos falando, que a nossa vida pré-mortal determinou muito da nossa vida terrena. Eu gosto muito de uma escritura na seção 29 de Doutrina e Convênios, onde é dito assim: que os eleitos ouvem a voz e me seguem. Né? Os meus eleitos ouvem minha voz e me seguem. Por quê? Porque trazem essa herança do mundo pré-mortal, porque lá também escolheram seguir o Salvador Jesus Cristo mais plenamente, mais valentemente. E então, quando vem para esta terra, quando o Evangelho lhes é apresentado, aquilo parece que é espírito falando com espírito, e são mais fáceis em aceitar o Evangelho. Ok?
Então, o arbítrio, a oposição, o bem e o mal continuam nesta terra. E aqui nós também temos 3 tipos de pessoas. Isso a gente precisa entender para entender a obra do templo, né? Existem aqueles iníquos que cometem pecados graves, existem aqueles justos batizados, não batizados, desculpe, os injustos batizados ou não, né? Tem injustos batizados aqui também. E, claro, os justos batizados. São os 3 tipos básicos de pessoas que vivem nesta terra, ok? Então, é importante entender isso para que a gente possa entender o plano do Pai Celestial. Então, claro, um dia virá a morte para todos. Isso é uma coisa que vai acontecer para todos, faz parte do plano. Então, morte é progresso no plano. Claro que ninguém gosta da morte, da separação, mas ela faz parte do plano e ela nos coloca avante no plano, mais próximo do plano final do Pai Celestial, ok? E ao morrermos, então, o corpo volta para a Terra e nosso espírito vai para o mundo espiritual. Eu, às vezes, quando tenho oportunidade de falar em algum velório, coisa que eu não gosto, né? Eu falei muito pouco, e aí quando tem crianças, eu sempre explico o que o Helder Packer ensinava, né? Para ensinar isso, ele falava da morte, né? Ele falava assim, pense numa mão com uma luva, né? A luva é o nosso corpo e a mão é o nosso espírito. Quando a gente morre, é como se a luva fosse tirada e colocada lá na terra, um corpo inerte. Mas o que tem vida é o espírito. Então o espírito é que dá vida ao corpo. Então quando nós morremos, voltamos para o mundo espiritual, né, e continuamos vivendo, pois é o espírito, né, que dá vida ao corpo. Lá teremos uma coisa importante, irmãos. Quando a gente veio para esta terra, a gente esqueceu da nossa vida pré-mortal para poder ser testado e provado. Diferentemente que quando a gente morre, lá nós teremos uma perfeita lembrança da nossa vida na Terra. Mas ainda teremos o véu que nos impede de lembrar de nossa existência pré-mortal. Por que isso? Para que a gente possa viver pela fé e ainda possamos continuar a provação. Ok? Então, no mundo espiritual, que é o espírito que dá vida ao corpo, né? Então teremos uma perfeita lembrança, é isso que eu já falei, né? Da nossa existência aqui. Então, a Escritura lá diz, teremos um perfeito conhecimento, segundo o Nef 9, de todas as nossas culpas, nossa impureza, nossa nudez. Essa nudez está falando das nossas imperfeições, nossos pecados, né, da nossa indignidade. E os justos terão um conhecimento perfeito de sua alegria e sua retidão, estando vestidos com pureza, sim, com o manto da retidão. Ok? Então, mundo espiritual. Aqui tem uma visão geral do plano. Tá? Inclusive, se alguém quiser, eu posso mandar esse PDF aqui, só pedir pelo e-mail, de alguma maneira a gente pode passar. Aqui tem um resumo mais ou menos completo do plano. Tá? Ok, então começa lá, quando um casal obtém sua orientação e recebe a plenitude do sacerdócio, então eles têm o poder de gerar filhos espirituais. Isso aconteceu com o nosso Pai Celestial, que nos gerou espiritualmente, né? Tinha o reino das inteligências, que nós não conhecemos muito sobre isso. Num momento da eternidade, fomos gerados por pais celestiais como seus filhos espirituais. Então aqui podemos dizer que é o nascimento do Espírito. E depois nascemos nesta terra, né? Na segunda bolona ali, né? A vida mortal. Depois, um dia vamos morrer. E ao morrermos, nós temos nós temos os lugares que nós podemos ir. Podemos ir para o paraíso, onde lá irão os justos batizados, os justos arrependidos e batizados vicariamente. Só um parênteses aqui, irmão. O paraíso é um estado de descanso para almas, pregado por Alma no livro de Mórmon. Pelo que a gente sabe, lá acabou a nossa provação. Acabou o teste. Nós já fomos considerados dignos do reino celestial. Então é um estado de descanso para a alma. Satanás não tem acesso ao paraíso. Lá é só progresso. Por isso, irmãos, fazemos a obra templária pelos nossos antepassados, para que aqueles que forem considerados justos, tenham se arrependido dos pecados e, de acordo com a lei de Deus, possam ser considerados, então, justos, eles podem sair da prisão, que é o outro local que as pessoas podem ir,
e passar para o paraíso. Por isso fazemos o trabalho templário. Ok? Lá na prisão, irmãos, estão os justos não batizados, porque há muitos justos, inclusive nossos antepassados. Muitos deles foram pessoas boas, honradas, e que viveram numa época em que o evangelho não estava na terra. E poderão, então, receber lá o evangelho, porque lá tem missionários pregando o tempo todo, né? Do paraíso os missionários vão lá pregar aos que estão em prisão. E também injustos que foram batizados, né? Não quer dizer que só o batismo já dá de ser, nós precisamos ser batizados e sermos justos, tá ok? Estaremos na prisão. Eu também gosto de lembrar que dentro da prisão há um terceiro lugar, dentro da prisão, que é chamado inferno espiritual. Lá irão aqueles mais vis pecadores que passam por essa terra e aqueles 1/3, né, das hostes do céu. Todas as vezes, ou pelo menos a maioria das vezes que nas Escrituras fala a palavra inferno, está se referindo a este inferno espiritual. Porque claro, fica claro lá no livro de Mórmon, segundo o Nef 9, que o inferno vai liberar os seus espíritos, eles vão passar pela ressurreição e vão receber um grau de glória. Tá? E também Satanás está lá. Agora uma coisa interessante, dentro da prisão e nesse inferno, Satanás aqui ele governa no inferno. E na prisão ele vai lá, a mesma coisa que ele faz aqui, ele vai fazer lá. Olha, não acredite em Jesus Cristo, não acredite no profeta Joseph Smith, não acredite nesses missionários, né? Porque as pessoas vão sair daqui com a mesma ideia. Se ela sair daqui pertencendo a uma religião, ela vai chegar lá, continuará com essa mesma ideia, ela vai ter que ser convertida e aceitar o evangelho de Jesus Cristo, ou não. Ok? Então vamos imaginar, irmãos, que no dia anterior à ressurreição, tá vendo como já tem uma divisão própria aqui? Aqueles que estão no paraíso, vamos falar no dia antes, amanhã vai ser a ressurreição, todo mundo vai ressuscitar. Né? A gente sabe que não é tudo num dia, né? Vai ter a primeira, mas só para que a gente tenha uma noção, né? Aqueles que estão no paraíso, reino celestial. Aqueles que permanecem na prisão e não forem tão ruins, reino terrestrial. E os que não aceitarem Jesus Cristo a princípio, né, não aceitarem o evangelho, reino celestial. E aqueles que estão no inferno espiritual vão para o reino celestial e uma pequena parte vai para as trevas exteriores, né, que são chamados de filhos de perdição, e viverão lá com Satanás. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre os filhos de perdição, ok? Então, basicamente é isso. Depois teremos a ressurreição, o julgamento. Esse estado de trevas exteriores é considerado a segunda morte. Agora, uma coisa importante, irmãos. Esses 3 graus de glória são considerados salvação. O próprio Salvador disse, eu salvo todos, exceto os filhos de perdição. Esses terão a segunda morte, irão com Satanás e seus anjos. Então, mesmo o reino celeste é considerado um estado de salvação. Agora, olha que é importante, no Manual de Instruções da Igreja, antigamente o plano, o propósito da Igreja era redimir os mortos, aperfeiçoar os santos e pregar o Evangelho. Basicamente, hoje, ela se resume em proporcionar a salvação e exaltação. Não só a salvação, mas a exaltação. É por isso que a Igreja de Jesus Cristo foi estabelecida. É por isso que existem os templos, para proporcionar a nós, os filhos do Pai Celestial, a exaltação. Isto é, no grau mais elevado que ele tem, para que o plano depois continue. Né? Os seres exaltados poderão gerar filhos espirituais e o plano continua. Nós vamos gerar filhos espirituais que um dia habitarão uma terra e passarão por tudo que nós passamos, e aqueles que forem fiéis vão ser exaltados. É só dessa maneira que Deus progride. Então o casamento no templo é a porta para a exaltação, não é o final. Nós vamos falar em outras aulas sobre essa ordenança, ok? Então aqui temos um outro resumo. Tem o caminho fácil, que vai levar ao reino celeste. Tem o caminho largo, né, as pessoas boas, honradas, aqui no celeste, como eu falei, aqui segundo a doutrina e convênio 76, né, os desonestos, os mentirosos, os feiticeiros, Agora, não quer dizer que eles vão continuar desonestos lá no mundo celeste.
Para ir para lá, eles vão precisar reconhecer que Jesus é o Cristo e vão precisar fazer algumas mudanças para poder viver num grau de glória. Tá? Depois as pessoas boas, honradas, cegadas pelas astúcias dos homens, vão para o reino terrestre. E aqueles que, o caminho estreito, né, aqueles que cumprirem com os requisitos e cumprirem com as ordenanças do Evangelho, irão para o mundo celestial. Agora olha que interessante, está vendo um desvio aqui, onde tem a palavra ali apostasia? Somente quem estiver no caminho da exaltação, muito próximo, é que pode se tornar um filho de perdição. Os profetas têm dito que para se tornar um filho da perdição não é para qualquer um. É tão mais difícil do que conseguir a exaltação, porque ele precisa ter os céus abertos, ver coisas inimagináveis. O profeta Joseph Smith ele diz, é como ver o sol e dizer que o sol não está brilhando. É ver a Deus e depois negar tudo isso. Então, para esses, eles se afastam, eles se rebelam abertamente contra Deus, não há, a expiação não os atinge. E eles então são guiados às trevas exteriores e recebem a segunda morte, tá ok? Então, por isso que não tem ninguém que está no caminho largo e nem no caminho fácil, né, que vá para as trevas exteriores no sentido de se torne um filho de perdição. Tá ok? Mas isso é uma maneira bem simplista de falar, ok? Continuando aqui, irmãos, só lembrando, a Escritura diz que no reino, na glória celestial, há 3 céus ou graus. O batismo, ele dá direito a entrarmos no reino celestial. Uma pessoa batizada e for justa o resto da sua vida, cumprir com os convênios que fez no batismo, ele pode entrar no reino celestial. Mas para que a gente possa, né, e para obter o mais elevado, isto é, a exaltação, um homem precisa entrar nesta ordem do sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento. E se não o fizer, não poderá obtê-lo. Poderá entrar em outro reino, mas esse será o fim do seu reino. Ali é o fim, irmãos, ali não tem mais para onde ele progredir. E uma coisa importante, ele não poderá ter descendência. Só os que forem exaltados receberem a vida eterna poderão gerar filhos espirituais para que esses possam fazer o mesmo caminho que nós fizemos. Ok? E os convênios que as pessoas precisam ter para obter a exaltação e guardá-los é o do batismo, para os homens do sacerdócio e os convênios do templo. Que nós vamos falar muito mais exaustivamente sobre isso em aulas posteriores, ok? Então, deixa eu voltar aqui para a tela, para a câmera. Então, basicamente, irmãos, esse é um resumo do plano. Espero que tenha ficado mais ou menos claro e que possa dar um entendimento deste plano maravilhoso para que um dia a gente possa realmente entender as ordenanças do templo, guardar os convênios e sermos exaltados e continuarmos no nosso progresso eterno até o ponto em que a gente se torne pais celestiais. Eu não sei quanto tempo vai demorar isso depois da ressurreição. Nós vamos ter que aprender muitas coisas e aí nós poderemos nos tornar pais celestiais e os nossos filhos farão o mesmo caminho que nós fizemos para um dia chegarmos lá. E só testificando que esta igreja foi estabelecida não para levar ninguém para o reino celeste nem para o terrestre, mas para o reino celestial no grau mais elevado, que é a exaltação. É isso que o Senhor quer, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna, que é um símbolo de exaltação, ok? Então, obrigado por estarem aqui conosco, espero que possam ter entendido um pouquinho mais do plano. Não esqueçam de compartilhar, de avisar os seus irmãos na aula para que acessem a Central das Escrituras. Quanto mais pessoas acessando, mais ela fica mais relevante e mais pessoas poderão ser atingidas pela doutrina do Evangelho. É a doutrina que vai fazer com que nós permaneçamos firmes no Evangelho de Jesus Cristo e possamos um dia voltar à presença do Pai Celestial, ok? Muito obrigado e até a próxima.